Olá pessoal, continuando nossa aula sobre projeções cartográficas, falamos na aula anterior sobre projeção cilíndrica, Mercator e Peters, que são os mais importantes de todos. E agora vamos dar continuidade a essa aula com as projeções 5.2, cônica, 5.3, polar, tangente, plana ou azimutal e 5.4, projeção afilática, beleza? Acompanha a aula aí fazendo os registros, tá? Bom, quando falamos da projeção cônica, claro, é o planeta Terra, que é o globo terrestre, representado por meio de um cone, tranquilo? Eu falei na aula de projeção cilíndrica que é sempre importante a gente identificar a tangente da projeção, porque é nessa tangente que nós teremos o menor nível de deformação da superfície, tranquilo? Nesse tipo de projeção, a tangente da projeção, que é a região, a área com menor deformação ou menores deformações, nesse tipo de projeção, que é a projeção cônica, a tangente da projeção, ela é, via de regra, a região chamada de médias latitudes. Beleza? Ô Bruno, o que são as médias latitudes? Conhecida como zona temperada. Ô Bruno, o que é a zona temperada? Em latitude, galera, a gente pensa que aproximadamente, tá? Existem variações para isso, aproximadamente 30 graus norte a mais ou menos 30 graus norte a 66 graus norte, podendo ser norte ou sul, tá, pessoal? Espelhando aí só porque não tem espaço para escrever. Então, 30 graus norte ou sul a 66 graus norte ou sul, isso é a chamada zona temperada. Essa é a região que vai ter menor deformação, chamada tangente da projeção, menor deformação do globo terrestre. Normalmente, ela é utilizada para representar, normalmente, tá, apenas um hemisfério, porque a representação do globo terrestre inteiro, o nível de deformação fica muito grande. Então, cartograficamente, perde o sentido quando a deformação é exagerada. Nesse caso aqui, normalmente ela é utilizada para representar apenas um hemisfério. E a gente pode escolher os hemisférios. Por exemplo, no hemisfério norte, a gente pode representar os Estados Unidos, podemos representar a Europa, podemos representar a Rússia. São as regiões que podem ser representadas nesse modelo. O Japão, também representado. No hemisfério sul, por exemplo, pertinho da gente, tem a Argentina, que são regiões do globo terrestre que estão localizadas na famosa média latitude, numa projeção que normalmente, via de regra, ela é utilizada para representar apenas um hemisfério, porque o nível de deformação é muito grande quando a gente representa o globo terrestre inteiro. Combinado? Então, normalmente utilizada para representar apenas um hemisfério. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, a latitude média, chamada de tangente da projeção, ela é representada por esse pontilhado azul que está aqui. Combinado? É a tangente da projeção. Porém, aqui nós teremos maior deformação, grande deformações, maior deformação, no polo oposto ao vértice do cone. Por que o polo oposto ao vértice do cone a deformação vai ficar muito grande? De novo, lembrando da aula de projeção cilíndrica. Porque como os meridianos eles se cruzam nos polos, na medida em que eu aumento o tamanho do cone, quando eu abro a projeção cartográfica, a tendência é que a distância entre os meridianos, na base do cone, fique muito grande, deformando muito essa projeção. Por isso a deformação no polo oposto ao vértice do cone, ela é muito grande. E a deformação no vértice do cone também, normalmente ela é muito grande. Por isso essa projeção, tradicionalmente, ela é feita com um corte no vértice do cone e ela é feita só com o famoso tronco do cone. É a projeção que menos cai nos vestibulares, combinado? A 5.3 é a projeção polar, tangente, plano ou azimutal. Olha o monte de nome que tem. Ela é chamada de polar tangente plana
em função de ser a única projeção que não deforma o plano de projeção. Eu não modifico o papel da projeção. Na cilíndrica eu enrolo o cilindro, na cônica eu enrolo um cone e aqui eu coloco o papel plano para poder representar com apenas uma tangente, que é a tangente clássica, que é um ponto da Terra, do círculo da Terra, tocando o plano da projeção. Ela vai ser chamada de polar, tem uma explicação, que se a gente analisar de maneira cuidadosa, na projeção cilíndrica, os polos são os mais deformados. Na projeção cônica, os polos, tanto o vértice do cone quanto a base do cone, são os mais deformados. E aí, para tentar minimizar ou representar com melhor qualidade as regiões polares, minimizando essas deformações da cilíndrica e da cônica, foi criada então a projeção polar, criada para representar o polo, já que nenhuma das outras duas projeções o polo era representado com grande qualidade. Então a tangente dessa projeção, claro, vai ser a região polar, e sempre a tangente da projeção é a região com menor deformações. Vou escrever isso sempre para vocês não esquecerem disso na hora das questões. Regiões com menores deformações. Nesse caso aqui, são as regiões das altas latitudes. Ô Bruno, o que é uma alta latitude? Normalmente, latitude superior a 60 graus norte ou 60 graus sul. 66 graus, pessoal, é o círculo polar ártico. Então, aqui a gente já está falando de alta latitude, também conhecida como zona polar, região polar da Terra, beleza? Então, ela foi criada para representar a zona polar. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Essa projeção ela é chamada de equidistante. Repara que nós já tivemos na projeção cilíndrica de Mercator uma projeção chamada de conforme, cilíndrica de Peters, uma projeção chamada de equivalente, e a projeção polar tangente plana azimutal, chamada de equidistante. Por quê? Porque nós temos aqui a tangente da projeção, nesse exemplo aqui o Polo Sul. Significa que, a partir do centro dessa projeção, eu consigo calcular com muita precisão a distância de qualquer ponto dessa projeção, a partir da tangente. Significa que, se eu quiser calcular a partir da tangente a distância para qualquer ponto, eu tenho grande precisão nesse modelo de projeção cartográfica. Combinado? Então, ela vai ser chamada de equidistante porque ela é a que melhor representa. Vai tomando nota aí, hein, pessoal? É a que melhor representa as distâncias entre os pontos da superfície, qualquer ponto da superfície e a tangente da projeção. Beleza? Nesse modelo, então, chamada de equidistante, polar, tangente, plana ou azimutal, repara o que eu vou falar aqui agora. Nesse tipo de projeção, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o polo sul é a tangente. Eu poderia ter colocado a tangente no polo norte, o papel no polo norte aqui com a tangente no polo norte, tanto faz. Agora presta atenção. Qualquer ponto, apesar de eu ter colocado o polo como referência aqui da tangente, porém, qualquer ponto da superfície terrestre pode ser a tangente da projeção. Aqui vem uma das partes mais importantes para os vestibulares. Então, qualquer ponto pode, da superfície terrestre, ser a tangente da projeção. Por que eu estou querendo dizer isso? O que eu estou querendo dizer com isso, na verdade? Porque se qualquer ponto pode ser a tangente da projeção, essa projeção cartográfica passa a adotar o quinto nome possível para ela. O quinto, aqui, a minha mão na frente. Polar, tangente, plana, azimutal ou a projeção geopolítica. E aí eu destaco a ideia geopolítica quando falamos, por exemplo, questão clássica nas listas de exercício, isso tem. Por exemplo, quando a gente observa o símbolo da ONU. O símbolo da ONU tem como centro da projeção, a tangente da projeção, o Polo Norte. Ele foi criado, o símbolo da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, escolhido o Polo Norte para ser a tangente da projeção, porque o Polo Norte é só água congelada, não tem continente, não tem terra.
automaticamente, ele sendo o centro da projeção, vai demonstrar, em teoria, a isenção da ONU nas relações internacionais. Porém, cria-se uma instabilidade porque o Polo Norte está no centro. Ótimo. O hemisfério norte, então, ele vai orbitar mais próximo do centro da ONU. Quem é o hemisfério norte? Estamos falando dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia, do Japão. E eles estão mais próximos do centro da ONU, enquanto o hemisfério sul é periferia, traduzindo de maneira relativa o mesmo pensamento de Mercator. O hemisfério norte mais importante do que o hemisfério sul para a ONU. Muitos países, nessa condição geopolítica, têm adotado a projeção polar, tangente, plana, azimutal ou geopolítica para se colocar no centro da projeção. A China, por exemplo, ela faz representações do mapa mundi com a China no centro, Nova Zelândia, Austrália, a Ásia é muito comum isso acontecer, representando um processo chamado de asianização do poder mundial. Vou colocar embaixo da asianização aqui para ficar evidente. A asianização do poder mundial. A Ásia tem crescido muito no poder político e econômico e a representação cartográfica traduz isso. Vocês vão identificar na lista de exercício uma questão que coloca o Brasil no centro da projeção, que é uma projeção interessante de se ver, uma projeção polar, tangente, plana, azimutal, geopolítica, com o Brasil no centro. Para a gente isso é menos comum, porque nós fomos cartograficamente educados com a projeção de Mercator, que para a gente é mais natural a visualização. Porém, a gente pode usar a projeção geopolítica, que é a plana, polar ou tangente. Quando a gente traduz essa projeção num plano cartográfico, a gente tem a tangente da projeção. As linhas que saem dessa tangente são chamados meridianos e os paralelos passam a ser representados como círculos concêntricos nessa projeção. Então, a gente tem os meridianos e temos os paralelos representados, não vai sair perfeitinho não, tá, galera? Mas para demonstrar para vocês, representados aqui como círculos concêntricos. Então, os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos são radiais saindo do centro da projeção. Fiquem atentos, porque tradicionalmente essa projeção, associada à projeção cilíndrica de Mercator e Peters, são as que mais caem nos vestibulares. E para fechar a nossa explicação, projeção afilática, essa é interessantíssima. É uma projeção que deforma todos os elementos que eu citei durante as 2 aulas de projeção cartográfica. O que é que ela vai deformar? Ela deforma a área, ela deforma, claro, as formas e a distância. Então, é uma projeção que, do ponto de vista cartográfico em si, ela tem pouco valor. Porém, ela é muitíssimo utilizado num modelo chamado de anamorfose. Fiquem atentos, o Enem já cobrou isso de todo mundo, Enem 2019, ele cobrou isso de todo mundo, tá? Anamorfose, caiu na prova. Quando a gente fala de anamorfose, é um modelo de representação cartográfica de uma projeção afilática que deforma tudo, que ele vai representar a representação de elementos de dados quantitativos. Só serve para dados quantitativos. Por exemplo, a comparação do PIB, a comparação da renda per capita entre países, é utilizado esse modelo de projeção, combinado? É aquela projeção, por exemplo, que todos os países viram um quadrado e o tamanho, a área do quadrado é proporcional ao seu PIB ou sua renda. Combinado, pessoal? Bom, agradeço a todos e bons estudos.